Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grenza, teóloga por formação, e para ti que me ouve pelas mídias, pelas plataformas digitais, também seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu já vou te pedir que compartilhe esse áudio, compartilhe esse conteúdo que é maravilhoso. Compartilha com teus contatos no WhatsApp, no Telegram, nas tuas redes sociais. Hoje eu vou ler para vocês o Evangelho segundo João. Sim, eu vou começar o prólogo, vou ler assim, inteiro, tá bom? E depois, se der tempo, eu vou explicar a respeito desse prólogo, tá bom? Então vamos lá, nem vou perder muito tempo aqui, vamos lá. No princípio era a palavra, e a palavra estava voltada para Deus, e a palavra era Deus. Esta estava no princípio, voltada para Deus. Tudo por ela veio a ser, e fora dela nenhuma só coisa veio a ser. O que veio a ser, nela era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a apagaram. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio a fim de dar testemunho da luz. Era a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo por intermédio dela veio a ser, mas o mundo não a conheceu. Veio para o que é seu, mas os seus não a acolheram. A quantos, porém, a acolheram, deu-lhes autoridade para tornarem-se filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Esses nem de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus foram gerados. E a palavra se fez carne e armou sua tenda entre nós, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai, pleno de graça e verdade. João testemunha a respeito dele e tem clamado dizendo: este é de quem eu disse, aquele que vem depois de mim, passou à minha frente, porque existia antes de mim, porque a sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está na intimidade do Pai. Ele deu a conhecer. Aqui termina o prólogo de João. No vídeo anterior, a letra B, vocês ouvirão um trecho do Evangelho segundo João, do prólogo, capítulo de 14, o versículo 14 até o final. E agora eu li esse prólogo inteiro para vocês. Vai ficar gravado aí, então vocês podem ouvir diversas vezes para compreenderem melhor, mas ouçam com o coração e a mente de Cristo. Por que eu estou falando isso? Não é para vocês prestarem atenção na minha voz, não é para vocês prestarem atenção em coisas que às vezes eu falo fora dos evangelhos, fora do evangelho, fora das explicações dos textos, tá bom? Então, ouçam com o coração apenas o evangelho, apenas o que eu falo, o que eu leio,
das Sagradas Escrituras, seja do Evangelho, seja da Torá, que é o Antigo Testamento, o Pentateuco. Para você que vem aqui, você já conhece essas palavras, né? Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés, inspirados por Deus e dado a Moisés, né? No Monte Sinai. Vocês sabem que Torá também refere-se a esses 5 livros de Moisés. Torá significa instrução, tá bom? Que é a palavra hebraica, né? Então, prestem, assim, ouçam sempre com o coração e a mente de Cristo, tá? Às vezes eu falo alguma bobagem, alguma besteira, alguma coisa da minha vida, mas vocês não relevem, fiquem sempre ligados ao texto, tá bom? Então, o Evangelho de João é formado por 4 partes. O prólogo, que vai de João, versículo 1 a 18, tá bom? E depois vem a semana inaugural, que vai de João 1, 19 a João 2, 12. Depois vem as festas do Eterno, que são as festas chamadas festas judaicas no Evangelho segundo João. E aí, nessa parte das festas judaicas, se vocês puderem fazer uma visita ao Pentateuco, à Torá, aos 5 livros de Moisés, lá em Êxodo, vocês e alguns outros livros, acho que Números, Levítico, não sei, não lembro de cabeça, lá existem também essas festas. E João traz para o Evangelho essas festas que foram instituídas por Deus ao povo de João, ao povo judeu. Lembre-se que Jesus era judeu, os apóstolos também eram judeus, os discípulos de Jesus, que eram, discípulos significa matetés em grego e significa alunos de Jesus, tá? E eles também eram judeus, né? Então eles recebem essa instituição, essas festas do Eterno. Então eles participam dessas festas. E João, ele traz essas festas para o seu evangelho. Alguma delas vocês vão conhecer, por exemplo, a festa de Shavuot, vocês vão conhecer a festa de Pêssar, que é a Páscoa. Então, nesse capítulo de João 2, 13 a 12, 50, dos versículos do capítulo 12 e versículos até 50, vocês vocês serão inseridos nessas festas, tá bom? Nessas festas judaicas que a gente conhece como festas judaicas. É interessante que o calendário judaico, ele é lunisolar, tá? Então eles vão sempre seguindo de acordo com a lua, de acordo com o sol. Os meses são diferentes dos nossos, eles usam um calendário, como eu falei, lunisolar, e nós usamos o calendário gregoriano. Se vocês estiverem em São Paulo, eu os aconselho um dia a irem visitar o Museu Judaico aqui em São Paulo. Fica no centro de São Paulo, na rua Martinho Prado. Lá vocês terão acesso assim, a tudo isso que eu estou falando sobre as festas judaicas. Como de repente, quando eu fui visitar, alguns colegas, né, estavam lá e disseram: quando a gente chega nessa parte aqui do museu onde tem as festas, nós nos sentimos em casa, porque para quem estuda o Evangelho segundo João, sabe que o Evangelho segundo João é uma verdadeira festa. Eles estão sempre reunidos, ou num casamento, ou na Páscoa, tem sempre uma festa. Então, o Evangelho segundo João traz assim esse encontro com Jesus em forma de sempre por meio da nutrição, né, que é a alimentação ao redor da mesa. Então, é sempre uma festa. E se vocês perceberem, quando estamos reunidos com nossos amigos, com os nossos familiares, sempre a gente se reúne para nos nutrirmos de algo, ou tomar um bom vinho, ou um suco, ou comermos algo gostoso. Não importa a região que você esteja, mas você sempre está se alimentando com a sua família, com seus amigos, com aquilo que a sua terra, né, o lugar onde você está,
produz, né? E aqui as festas judaicas, no Evangelho segundo João, eles têm a festa das colheitas, né? São festas agrícolas. Então, vocês vão estar inseridos nessa festa. E quando vocês visitarem esse museu, vocês vão perceber que tem toda uma explicação lá. Vocês vão conhecer elementos dessa festa que foi instituída, são instituídas, muitas delas são instituídas por Deus. E João traz essas festas para o seu evangelho, né? Depois, a quarta parte do Evangelho segundo João é a Páscoa de Jesus, que vai do capítulo 13, versículo 1, ao capítulo 21 e 25, né? Os versículos 25. Então, nessa última parte é justamente onde o destino de Jesus é feito, né? Onde tem o destino de Jesus, tem o discurso da paixão, enfim, tem a aparição dele como ressuscitado. Então são as 4 partes que vai do prólogo, a semana inaugural, as festas judaicas e a Páscoa de Jesus. O prólogo começa de 1 a 18. O capítulo 1, no início, como eles falam, no início era a palavra, era o Logos, né? O primeiro texto no Evangelho de João apresenta um poema. Um poema. Ou uma lírica poética. As frases aparecem como versos. O poema inicial é evidenciado depois deste poema. O Evangelho de João continuará depois com textos épicos, né? Então, o versículo de 1 a 2, que fala desde o princípio, a palavra existe junto a Deus, ou seja, Deus está com a palavra. Ou se você for traduzir também do grego, o logo significa razão também, enfim, existem vários conceitos, vários significados para essa palavra, mas no Evangelho lá de João, Kata Yohanan, começa justamente em arché, en hologos, ou seja, no princípio era o logos, no princípio era a palavra, ou seja, no princípio era a razão. Não sei como você vai traduzir. Em alguns textos, em algumas bíblias antigas, eles traduzem como verbo. Porém, como eu já expliquei no primeiro vídeo, penso que eu expliquei no primeiro vídeo, vocês podem procurar aí, fazer uma maratona, né? Maratona aí os meus áudios, meus vídeos. Vocês vão perceber que essa palavra verbo não está bem colocada, mas sim, a palavra eu penso que seria uma boa tradução para o que está lá, em arché, em hologos, né? Eu não sou especialista no grego, tá? Eu só estou falando aquilo que eu aprendi um pouco a respeito desses textos e principalmente do Evangelho segundo João. Eu consigo ler alguns textos, consigo ler os textos que eu estudei. Como vocês percebem, eu estudei sobre os frascos, né? Essências aromáticas no Evangelho, no Novo Testamento, e de modo especial eu utilizei muito os textos do Evangelho segundo João. Trabalhei também o letreiro de Pilatos, pesquisei sobre o letreiro de Pilatos, então eu tinha que saber ler esse texto. Então esses eu sei. Outros eu teria que me aprofundar muito mais, né? E enfim, é isso. Não é que eu sou especialista em grego, não é que eu sou especialista em hebraico, não é isso. Eu sou uma estudiosa desses textos. E esses idiomas, tanto o grego como o hebraico, eles fazem parte da nossa busca de olhar o texto com os nossos próprios olhos, tá? Então é isso, eu gosto de aprender. Então quando eu quero saber de um texto, como ele é escrito, o que está lá, o que está sendo dito, eu vou realmente no grego, eu vou no original, eu me viro. Eu tenho os dicionários aqui de grego. Eu vou no dicionário de João, eu comprei um dicionário maravilhoso na Argentina, num congresso que eu fui. Deixa eu pegar aqui para ler para vocês.
o nome desse dicionário somente é um dicionário joanino. Então, chama-se Dicionário del Mundo Joânico, ou seja, está em espanhol. É de Felipe Fedez Ramos e a editora é Monte Carmelo. Esse dicionário, ele fala sobre o Evangelho segundo João, Evangelho, as cartas joaninas e Apocalipse. Então é um dicionário maravilhoso. Caro pra caramba, mas muito bom. Gente, essa história que dizem, dai de graça o que de graça recebeste. Ok, só que a gente faz um investimento bem alto para quem quer realmente pesquisar os textos bíblicos. Não pensem que é de graça, não é de graça. Tudo custa e muito caro. Vou dar outro exemplo para vocês. Eu comprei lá na Alemanha uma Concordance zum Hebräischen Alten Testamento, do Gerhard Lisowska. Essa concordância de hebraico também, ela é super cara. Se você for olhar na internet, ela tá aí custando uns R$1.000 por aí, que eles vendem em euros. Então, como o euro a economia tá bem, como se diz, a inflação está bem alta, então o dólar, o euro tá alto, então esses livros acompanham os valores, entende? Então, é isso, não é dar de graça o que de graça recebeste, não. O que eu tô fazendo aqui não foi de graça, não é de graça, não é assim. Por isso, eu vou aproveitar e vou pedir. Se vocês quiserem colaborar com este canal voluntariamente, aí na descrição tem o endereço, se vocês quiserem ajudar financeiramente, tem aí na descrição o endereço para onde vocês podem enviar. E desde já eu lhes agradeço muito e que Deus os abençoe. Então agora vamos voltar ao texto de João. Então, no versículo 1 e 2 diz assim: desde o princípio a palavra existe junto a Deus. Ou seja, Deus está com a palavra. Deus é quem pode se comunicar com a humanidade. Por quê? Porque há palavra junto a ele. Percebe-se que a palavra, por estar junto de Deus, está a serviço de Deus. E por causa desta palavra ser Deus, ela faz parte de Deus e do agir de Deus. Mas ainda, tal palavra pode ser Deus e está voltada para Deus. E é da autoria de Deus e manifesta Deus. No versículo 3 e 4, a palavra, ela é a autoexpressão de Deus. Deus nela se torna presente e por meio dela, ele se revela à humanidade. Em Mishlei, ou no livro das alegorias, que também é conhecido como Provérbios, uma poesia reflete dessa forma sobre a sabedoria de Deus, a Chokhmah de Deus, a Sofia de Deus. Vocês sabem que Sofia em grego significa sabedoria e Chokhmah é a palavra hebraica para sabedoria, tá bom? Então, a Sofia de Deus. Em Provérbios 8, 22, 31, é falado sobre essa sabedoria de Deus. Semelhantemente, também o trono, a voz, a morada de Deus, a Shekinah, ou a presença divina, ou a lei, foram pensadas como autoexpressão de Deus. Para o profeta Isaías, no capítulo 55, versículos 10 e 11, a palavra não sai da boca de Deus sem produzir aquilo para que foi enviada. Para João, Jesus é a palavra que sai do Pai e volta ao Pai.
Isso está em João 13, 3, né? João capítulo 13, versículo 3 e João 16, 28. A reflexão caminha em direção à vida e à luz. Por sua palavra, Deus chamou tudo à existência, conforme Sabedoria 9, 1. Fizeste o universo por tua palavra e, por tua sabedoria, criaste o ser humano. Não é isso que diz o Salmo 33, 9? Pois ele falou e tudo se fez. E a primeira coisa que Deus fez pela palavra e chamou à existência foi o quê? A Or. Or em hebraico significa luz. Em grego é Phos, tá? Conforme o Salmo 36, 10, porque o manancial da vida está contigo, em tua luz vemos a luz. Contudo, a palavra de Deus não apenas cria a vida e a luz, mas permite que, caminhando na luz gerada por ela, encontremos a vida verdadeira. Vocês me dão licença, eu vou tomar um pouco de água. Olha, no versículo 5, isso tudo do prólogo, gente. A luz brilha nas trevas. E aí, João busca o que? A referência lá em Gênesis 1, 1, versículo 2 a 3, né? A luz brilha nas trevas. E é para isso que a luz vem. Contudo, há conflitos na realidade. Existem trevas. O que é treva, gente? Treva significa noite, significa escuridão, tá? Que ocorrem, que querem combater a luz, né? E também treva pode ser a nossa ignorância, né? Quando a gente está na ignorância de algo, a gente está na escuridão, a gente está nas trevas, tá? Então vamos observar também esse conceito nesse sentido. Vocês vão perceber isso, por exemplo, quando chegarmos em João 3, que Nicodemos vai buscar uma palavra de Jesus, o quê? Na noite. A noite significa treva, ou seja, Nicodemos estava com uma certa ignorância, então ele vai buscar o quê? Vai buscar a luz que está com quem? Com Jesus, que é o conhecimento, né? A luz também está ligada ao conhecimento, gente, tá? A instrução. Então, é isso. Aqui, ó, de novo eu vou ler essa parte aqui para vocês. A luz brilha nas trevas. É para isso que a luz vem. Contudo, há conflitos na realidade. Existem trevas que querem combater a luz. Assim mesmo, a missão de Jesus é ser luz do mundo, conforme João 8, capítulo 8, versículo 12, João 9, capítulo 5. Uma outra questão também entra aqui. Muitos vão ler, por exemplo, o livro A República de Platão, que fala sobre a questão da caverna, onde você só vê uma sombra, né? Uma sombra. E aí, esse ser sai da caverna. Esse ser, na verdade, somos nós, que saímos em busca do conhecimento. E aí, o que acontece? Quando a gente recebe esse conhecimento, a gente é iluminado, a gente se ilumina a nossa mente, ilumina a nossa vida, o nosso corpo, tudo, a gente volta para quê? Para iluminar aqueles que ficaram na caverna, né? Só que o que acontece? Nem todos querem sair da caverna e receber conhecimento. Sabe por quê? Porque receber conhecimento, sair da caverna, exige esforço, exige ter responsabilidade depois. E muitos não querem. Então, o que acontece? Quando, por exemplo, eu vou falar de mim agora. Quando eu fui estudar, buscar esses conhecimentos, o que eu fiz? Eu fui me iluminar. Com quem? Com quem já tinha saído dessa caverna. Diversas cavernas. Meus professores visitaram muitas cavernas. O que são as cavernas para quem está na academia? São as universidades. Eu tive professores, graças a Deus, extremamente inteligentes, bem formados e que passavam esse conhecimento todo dessa palavra de Deus, dessas sagradas escrituras para nós.
E aí, o que eu estou fazendo agora? Eu recebi esse conhecimento, só que eu saí de lá e quis continuar. E aí, o que acontece? Eu estou aqui com vocês, saindo da caverna, ou seja, eu estou transmitindo aquilo que eu aprendi, né? Então, eu estou iluminando outras pessoas. Por que eu digo que eu estou iluminando? Porque eu sei, eu recebo, gente, comunicados, olha, que legal que você está fazendo isso aí, eu tô aqui nos confins do Amazonas, a gente não consegue ter tanto acesso, porque não tem padre, não tem quem nos transmita esses conhecimentos mais profundos para nós, né? Ou a gente está em campanha, ou o pessoal querem sempre estar nos colocando em campanhas, e é sempre aqueles bocadinhos, né? Eu te dou um pouquinho, mas você tem que pagar muito para mim, né? Aqui não, eu tô falando para vocês aquilo que eu aprendi, e quem quiser pegar, pega. Quem quiser colaborar com o canal, colabora. Quem não quiser também, eu tô mais ou menos como Paulo, sabe? Você dá aquilo que você tem, aquilo que você quer. Se você tem 1 milhão para dar, ótimo, seja muito abençoado. Se você tem 10, perfeito, sabe? Mas dê de coração, não dê assim, eu vou... Não. Porque eu sei que vocês estão recebendo bastante coisa aqui. Eu não estou pedindo assim, eu estou só dizendo, estou sugerindo, se quiser ajudar o canal, colaborar em tudo bem, né? Como eu falei para vocês, nem tudo é de graça, porque tudo tem um custo. A internet tem custo, a luz que eu utilizo aqui tem custo, enfim, os livros tiveram custo, mas eu faço isso sinceramente de boa vontade, eu faço para Deus, na verdade eu faço para Deus, foi o que ficou insistindo na minha mente para que eu fizesse, no meu coração, me tocando para que eu fizesse, então eu estou aqui fazendo, tá bom? Então, essa questão lá da caverna de Platão é justamente isso, né? É aquela história de Sísifo, lá de Fausto, né? Que ele sobe lá a montanha, depois tem que descer. Você tem que descer que é para iluminar as outras pessoas. Então, esse trabalho aqui, eu sei que eu estou iluminando bastante gente lá longe, não sei. Ou talvez você seja acadêmico e está criticando aí, mas não sabe falar, não sabe não sei o quê. Não importa. Você entendeu? Presta atenção no texto, no que o texto está falando, não nas bobagens às vezes que eu fico falando, porque, enfim, eu sou humana, graças a Deus, né? Não sou perfeita, sou um ser em construção nas mãos de Deus. Se vocês soubessem como eu era, vocês, né? Quem me conhece sabe. E vai perceber que eu mudei muito, 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 muito minha maneira de pensar. Então é isso, vamos voltar aqui. Então, a luz brilha nas trevas. E para isso que a luz vem. Ou seja, o conhecimento vem para isso, né? Contudo, há conflitos na realidade. Existem trevas, existe a ignorância, né? Que querem combater a luz, né? Mesmo assim, a missão de Jesus é ser luz do mundo, né? E nós também, a nossa missão, quer dizer, nosso chamado é para sermos luz do mundo. Ele mesmo diz, vós sois luz do mundo, né? Então, aqui no versículo 6 e 8, nesta unidade literária, o prólogo abre espaço para a figura de João. Quem é João? João Emerson, João o Batista, aquele que batizava, né? Que é o primo de Jesus, tá? O precursor e testemunha de Jesus, sendo que este último é a luz que veio ao mundo, né? Jesus é a luz que veio ao mundo. No versículo 9, retoma a reflexão sobre a luz, que agora é descrita como verdadeira, né? A aletheia, né? João Batista era o quê? Era a lâmpada, né? Assim como nós. Nós somos a lâmpada que carrega a luz de Jesus para o mundo, né? Então, ó, tá vendo? João Batista era a lâmpada que ardia e iluminava, sendo que os judeus, por algum tempo, queriam se alegrar com a luz dele, conforme João, capítulo 5, versículo 35. Jesus, por sua vez, é uma luz única em sua plenitude. No versículo 10 a 11, a luz estava no mundo,
Mas o mundo, por mais que chegou a ser por meio dela, né, o mundo veio a existir por meio da luz, ele não a reconheceu. Este é o conflito. Os seus, o povo eleito, não o reconheceram e não o acolheram, a luz que veio de Deus, né? No versículo 12 e 13, no entanto, junto a outras pessoas, a luz, ou seja, a palavra de Deus, encontrou acolhida. E a essas pessoas, Deus deu a capacidade de se tornarem filhos de Deus. Você é filho de Deus? Você já recebeu essa autoridade de ser filho de Deus? Então, João fala sobre isso, né? Desculpa. Que a essas pessoas, Deus deu a capacidade de se tornarem filhos de Deus. A palavra de Deus promove um novo nascimento. Os membros da comunidade dos seguidores de Jesus que insistem o quê? Em quê? Em que os seguidores de Jesus insistem? Na justiça. Na justiça. E esses são gerados por Deus, conforme 1 João 2, 29. Deixa eu beber água aqui, gente. Ai, a água é uma delícia, né? Dissolve tudo a água. Aqui no versículo 14, eu estou falando do prólogo, né? Vocês sabem. O prólogo falou inicialmente da palavra que existe junto a Deus e voltada para Deus. E isso desde a eternidade. Contudo, esta palavra eterna e preexistente para realizar sua missão se tornou carne, né? Está falando de Jesus, né? Ele se tornou carne. É isso mesmo, carne, carnal, matéria. Chegou à existência humana limitada e imortal. Ou seja, todos nós somos limitados e mortal. Desculpa, eu falei acho que imortal antes. Mas todos nós, seres humanos, somos limitados e eu quero sempre dizer imortal, mas é mortal. Ou seja, todos nós, seres humanos, somos limitados e mortais. Nós vamos, essa carne aqui, esse corpo que a gente tanto ama de paixão, de não sei o quê, que a gente sente desejo com ele, sente umas coisas gostosas. Então, esse corpo, ele é mortal. Ele vai ou para debaixo da terra, ou você vai ser cremado, eu não sei como, mas de qualquer maneira, ele volta de onde ele veio. Ele é pó e vai voltar, né? Para o pó ele vai voltar. Então, somos limitados e mortais. Contudo, para o Evangelho de João, aqui se manifesta um paradoxo. Existe uma relação mútua entre carne, né, corpo carnal, ou soma, né, como dizem, né, o soma. Existe essa relação mútua entre a carne e a glória. A carne, que em grego se chama sars, por isso depois não vou misturar. Sars, né? Sars não serve, ou seja, esta carne não serve para esconder a glória de Deus, mas para manifestá-la. Tudo se manifesta onde? No nosso corpo, na nossa sars, no nosso soma. Tudo se manifesta no nosso corpo. Aliás, existe até estudos aí, estudos bem antigos, né, de fisiognomonia, que dizem que as nossas tendências estão marcadas no nosso corpo, no nosso rosto, né? Quem estuda sobre isso, olha às vezes para a cara de uma pessoa e já começa a ler. Eu dei uma estudada aí sobre isso lá com o professor, com os professores que tem aí, né? Então eles são especialistas em fisiognomonia, né? Rafael Bronísio, abraço para você, querido.
Então, olha só, aqui vocês percebem que o Evangelho fala sobre isso, né? A existência humana é limitada e imortal. Contudo, aqui, nesta sars, nessa carne, se manifesta tudo. Ou seja, ela não serve para esconder a glória de Deus, mas para manifestá-la. Tudo se manifesta na carne. Então, o que quer dizer isso? Que a luz de Deus tem que brilhar no nosso rosto, tem que estar na nossa vida, brilhando em todos os lugares que a gente vá. Essa manifestação de Deus, essa luz, essa glória tem que estar presente, tá? Se não existe isso em nós, então esse é um grande momento de nós buscarmos entender como essa glória de Deus, como essa luz pode vir a brilhar no nosso corpo. Existe até o Salmo, né? Que a tua palavra escondi, guardada no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Mas que esta palavra brilhe, né? Depois diz lá que ela tem que brilhar como ouro. Por que como ouro? Porque o ouro não muda, né? O ouro é um metal que não muda. Então, no dia que nós tivermos essa luz brilhante de Deus em nós, ela brilhar como ouro, né? Que ela seja transparente para o mundo, então isso é uma coisa muito boa, né? Então diz, olha, na nossa carne, a carne que é a sars, não serve para esconder a glória de Deus, mas para manifestá-la. Tudo se manifesta na carne. Ou seja, se você tem Deus aí dentro de você, escondidinho, e você não gosta de dizer, eu acredito em Deus, ou eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas você tem vergonha disso, então não sinta vergonha. Mostre ao mundo que você é um iluminado de Deus. Você ilumina Deus por meio da sua carne, do seu corpo, tá? Então, é isso. Aqui, e a palavra encarnada, o que é uma palavra encarnada? Uma palavra que se fez carne. Vocês percebem que o Evangelho segundo João é o Evangelho da carne que tem que brilhar, com o quê? Com a glória de Deus, né? Então, ó, aqui, ó. E a palavra encarnada arrumou sua tenda entre nós. Lembrando que lá quando o povo estava no deserto, que Deus armou a sua tenda e acompanhava o povo, né, no deserto e tudo mais. Então, aqui, ó. E a palavra encarnada arrumou sua tenda entre nós, entre aqueles que a anunciam e dão testemunho dela. É exatamente isso que eu estou fazendo aqui, gente. Eu estou dando testemunho desta palavra de Deus, tá? Eu estou aqui anunciando algo que não é anunciando a minha vida, mas anunciando o quê? A palavra de Deus encarnada. A palavra de Deus, eu estou dando testemunho desta palavra e do que essa palavra fez na minha vida. Quem estiver me ouvindo aí, que me conhece desde criança, sabe o quanto foi mudada a minha vida, né? E de todos aqueles que estão ao meu lado. Quem quis realmente mudar, quem quis realizar uma metanoia na sua vida, mudar a direção, fazer uma conversão, olha, eu te garanto, já são outras pessoas. Outros não seguiram e foram embora, né? Enfim, seguiram outros caminhos. Então, é isso. Francisca, a sua vida é melhor. Não é isso, gente. Eu sou uma pessoa muito simples, então, mas a minha vida, minha mente mudou. Minha mente mudou. Para quem conhece, sabe que mudou, né? Então, o que acontece aqui, ó, e a palavra encarnada arrumou sua tenda entre aqueles que anunciam e dão testemunho dela. Estabeleceu sua morada entre os fiéis. Quem são os fiéis? Aqueles que creem, aqueles que seguem a palavra de Jesus. Você segue 100%, você é plena, não sei o que e tal. Não sou. Graças a Deus não sou. Não sou perfeita, não. Não é mais a tenda do encontro, como em Êxodo 26, capítulo 26, ou como em número, como em Shemot 26,
e Números, né? 7, 8, 9. Nem o templo de Jerusalém, porque esse foi destruído, nos quais Deus morava por meio de quem? Por meio do seu povo. O lugar onde Deus mora junto a seu povo agora é a palavra de Deus feita carne, né? Nós somos templo dessa palavra, nós somos templos do Espírito Santo, como diz Paulo. E quem é esse Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, tá? E em Jesus se vê a glória, que é a glória de Deus, como o Filho o Filho unigênito, ou seja, único. Só que Jesus não quis ser filho único, ele quis nos levar junto também, nos trazer esse conhecimento, nos trazer essa palavra, né? No sentido de incomparável e imensamente querido. A glória de Deus pode ser contemplada por meio da pessoa de Jesus Cristo. Que é Cristo, gente, é o enviado, tá? Cristo significa enviado. Cristo é a palavra a palavra grega a tradução grega da palavra Machia, que a gente coloca para Jesus de Nazaré, o Cristo, tá? É um título. Agora volta aqui. E esta glória é cheia de graça, né? Esta glória que está em Jesus, né? Esse Deus, né? Essa iluminação toda, essa graça, né? Essa glória que está em Jesus é cheia de graça, amor, solidariedade, lealdade e verdade, no sentido de veracidade e fidelidade, conforme o livro de Êxodo, capítulo 34, versículos 5 a 6, refere-se a tudo isso, né? A essa fidelidade, a lealdade que devemos ter para com Deus. No versículo 15, novamente, o prólogo de João evoca o testemunho de João Batista. Que João Batista deu a respeito de Jesus, né, de Jesus de Nazaré. No versículo 16 e 17, agora é refletido o resultado ou o efeito da revelação de Deus em Jesus Cristo, o qual é pleno de quê? De graça. Hares, de graça, ele é pleno de graça. Jesus de Nazaré, o Cristo, é pleno de graça. E de que mais? De verdade, de aletheia. Essa palavra aletheia é do grego. Em hebraico, a palavra verdade é emet. Quem lê o livro de Esté, por exemplo, vai perceber, quem lê em hebraico vai perceber que ela diz assim, a Torá é emet, emet é a Torá. Ou seja, a Torá é a verdade é a Torá. Mas por que a Torá é a verdade? Porque lá é a revelação da palavra de Deus, é Deus, né? É toda a instrução da palavra de Deus. E aqui em João, né, de novo eu vou ler, agora é refletido o resultado, o efeito da revelação de Deus em Jesus Cristo, o qual é pleno de graça, né? E de verdade, de aletheia, de emet, né? O evangelista João e a comunidade, que somos nós, receberam de Jesus Cristo graça sobre graça. A lei dada por Moisés foi uma graça, tá? A lei dada por Moisés foi uma graça. Da onde é essa lei? É como eu falei para vocês, é a Torá, são os 5 livros. Lá é repleto de leis, né? Que Moisés deu, né? Então a graça que diz aqui, a lei dada por Moisés foi a graça. Mas a graça e a verdade trazidas por Jesus Cristo se propõem a levar à plenitude a graça dada por intermédio de Moisés. Vocês conseguem entender o que Moisés ensinou ao povo hebreu como líder? Moshe Rabbeinu, essa lei, ela é graça de Deus, mas
a graça sobre graça, que é a graça e a verdade, elas foram trazidas por Jesus de Nazaré, o Cristo. Ou seja, ele se propõe a levar à plenitude essa graça que foi dada a Moisés lá, lá no Antigo Testamento, no Pentateuco, né? Vocês que estudam aqui comigo, que visitam o meu canal, vocês já sabem que quando se trata de Moisés é sempre buscando o Antigo Testamento, tá? Aí agora no último versículo do prólogo, né? No versículo 18, diz assim: ninguém jamais viu a Deus, nem mesmo Moshe, nem mesmo Moisés, conforme Êxodo 33, versículo 20 a 23. Jesus Cristo, por sua vez, o Deus unigênito, que está na intimidade, ou seja, para o colo de Deus, ou seja, por causa da sua proximidade inefável a Deus, deu este Deus a conhecer. Vocês lembram que no vídeo anterior, ao vídeo anterior à letra Bet, eu falei a respeito de Deus e os seios, né? Porque eu contei uma história que está no capítulo, que foi inspirada para uma reflexão do Salmo 131, é isso? Acho que sim, 131, do livro Dança à Terra, lá do Matias, onde ele pega um texto que eu escrevi quando eu estava grávida, enfim, quando eu tive o meu primeiro filho, e eu conto lá como meu filho amamentava, né, com essa experiência. E depois eu linko com o quê? Com o Evangelho segundo João, esse capítulo aqui, de 18, onde Jesus, né, Jesus está na proximidade, ou seja, Jesus está no seio do Pai, no colo do Pai, né? Então, e depois eu falo também sobre o discípulo amado no capítulo 13, 23 de João, onde João, ele se reclina no peito de Jesus, porque assim como João está na intimidade de Jesus, Jesus está na intimidade do Pai. E aí eu trouxe essa história porque é algo muito familiar na vida de uma mãe ou na vida de um pai, principalmente na vida das mães que amamentam seus filhos. Então, é algo muito íntimo, né? Então, aqui, ó, ninguém jamais viu a Deus, nem mesmo Moisés, conforme Êxodo 33, 20 e 23. Jesus Cristo, por sua vez, o Filho de Deus unigênito, que está o quê? Na intimidade ou no colo de Deus Pai, ou seja, por causa da sua proximidade inefável. Por causa disso, ele deu este Deus a conhecer a nós, né? Notem que quando vocês leem o Evangelho segundo João, Jesus está apresentando sempre o Pai para nós, está sempre nos apresentando. Jesus lê as suas sagradas escrituras e dizem: vão atrás lá, vão ler o Antigo, para vocês compreenderem quem é o Pai, para vocês entenderem. Eu estou revelando o Pai. Se você não consegue enxergar o Pai por meio de mim, da minha pessoa, Jesus fala, então vocês não conhecem o Pai de verdade, né? Quem é esse Pai? É Deus, né? É o Deus celestial, é o nosso Pai celestial, é o Pai que ele diz que não é o Pai dele somente, e ele coloca para nós, ele é o Pai nosso. Eu escuto muita gente dizer: ah, papai disse assim, assim, assim para você, não sei o que, papai. Como se o pai fosse apenas da pessoa. Mas só que Deus não é só de uma pessoa. Deus é o Pai nosso, né? Nosso, é o Pai nosso. Então, por mais que queiram fazer divisão, né? Por mais que queiram trazer o diabo para as vidas das pessoas, porque divisão significa diabo, né? Então, todas as vezes que tem uma divisão, tem o quê? Tem diabo no meio, tá? Então, Deus, né? Jesus traz esse Deus, né? E nos dá a conhecer por meio da sua pessoa. E o que esse Deus quer?
Ele quer justiça, Ele quer verdade, Ele quer graça, Ele quer que nós tenhamos graça abundante, que nós tenhamos vida, mas vida de verdade. E aqui, conforme o prólogo diz, este nosso corpo, ele vai embora. Uma hora, acabou, entendeu? Não vai ficar. Porém, existe uma outra vida, que é a vida eterna, que é a vida de verdade, é a vida em abundância, né? Ele diz aqui, ó. É isso mesmo. Aqui, ó. Agora é refletido o resultado ou o efeito da revelação de Deus. Deus é aquele que é o Deus que se comunica e se revela à humanidade, né? Agora, por meio da pessoa de Jesus, né? Pleno de graça e de quê? De verdade, né? Então, por meio de Jesus, a graça foi dada e a vida foi dada, que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai por meio de mim. E aí eu digo mais, ninguém chega a Jesus sem conhecer as Sagradas Escrituras, o que elas pensam, o que Jesus pensa, como ele agia. Tem muita gente que acha que Jesus era... Ai, bonzinho, mas vocês não sabem, tem que estudar um pouquinho mais para entender o que Jesus pensava a respeito, por exemplo, do sistema religioso da época dele, do sistema político de exploração de Herodes, de Pilatos, do Império Romano, enfim. Eu vejo também muita gente falar que Nossa Senhora, ai, Nossa Senhora, vai ler um pouco do Magnífica, mas lê todo, não lê só aquela parte onde ela começa, a minha alma engrandece o Senhor. Não, veja, leia todo para você ver o que ela pensa, né? Ela pensa a respeito dos poderosos aí, dos governantes, umas coisas bem, e ela diz exatamente o que vai acontecer com eles. E queira Deus que aconteça, porque do jeito que tá, não pode ficar. Então o Evangelho, ele quer nos trazer essa beleza, essa luz, né, de Deus, essa revelação de Deus por meio de Jesus, essa luz para o mundo. Porém, não é uma coisa assim, muito romântica, não. Tem a poesia? Tem, mas não é totalmente só romântica a coisa aqui. É para você pensar de verdade na finitude da vida, que esse corpo aqui vai uma hora, né, embora, mas o que tem além desse corpo, né? E tudo é manifestado aqui, ou seja, a luz de Deus tem que brilhar na nossa vida. Algumas religiões orientais falam até sobre os vórtices do nosso corpo, né? Que essa luz tem que iluminar o nosso corpo, que se chama as forças que tem no nosso corpo, os vórtices que eles chamam, e outros chamam de chakras, alguma coisa assim. Então, o que significa isso? É que cada parte do nosso corpo tem que estar iluminada, tem que estar organizada, tem que estar, como que se fala? Harmoniosa. Ou seja, a nossa cabeça, a nossa mente tem que pensar, tem que ter a mente de Cristo, a nossa mente tem que comandar a nossa emoção, que é o nosso coração, e depois o resto, né? Que muitos chamam de mente... como é que se fala? Mente, corpo, espírito e alma. Alma, mente, espírito e corpo. Mas aí, quando você vai estudar esses conceitos, você vai começar a ter uma outra compreensão. Isso aí tudo é tirado da filosofia de Platão, de Aristóteles, toda essa gente aí que dividia a alma em várias partes, o corpo em várias partes. A gente sabe que a gente tem um corpo que é dividido em várias partes, né? Então eu te convido a entrar no meu canal, Bíblia com Francisca, se inscrever, dar seu like, compartilhar. E se puder me ajudar também financeiramente, eu agradeço e desejo que Deus te faça prosperar muito no que é bom, tá bom? Uma boa tarde para vocês, um bom dia, uma boa noite, uma boa madrugada. Eu não sei quando você vai ouvir esse estudo e essa explicação do prólogo do Evangelho segundo João. Então, eu desejo que você seja
se vá bem, tudo que você faz, que seja no bem, tá? Então, tudo aqui é por Deus, com Deus, em Deus, para Deus. E estejamos na bênção de Deus, tá bom? Fiquem com Deus e fiquem na bênção de Deus. Tchau, tchau.